tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, segundo domingo da Quaresma. Começa o seu dia mais uma vez, voltando sua atenção ao centro do seu ser, ao teu coração. Acolha em ti a presença do Divino que em ti habita. Medite a presença de Deus. Meditar é encontrar Deus onde Ele habita, que é mesmo dentro de nós. Por isso, respire a presença de Deus. Deleite esta presença de Deus em ti. Sinta este movimento da tua respiração que sai do teu diafragma, preenche este lugar, entrando pelas suas narinas, chegando lá no seu diafragma. É um movimento libertador. É um movimento que nos dignifica. Diga a Deus: obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de viver. Obrigado pela oportunidade de te escutar e de estar em tua presença. Quero ficar sempre na tua presença, Senhor. Quero viver neste lugar, no aqui e no agora. É aqui que tu me enviou. É para este lugar que tu se revelas a mim e quer que eu contemple a tua face. Acolha e respire a presença de Deus. Caríssimos, hoje, neste domingo segundo da Quaresma, a liturgia da palavra vem nos enriquecer ainda mais com os detalhes maravilhosos que a palavra de Deus faz saltar em nossos olhos. A leitura primeira do livro do Gênesis, lá no capítulo 22, a partir do versículo 1. E aqui, o autor sagrado nos faz perceber a sutileza de Deus. Deus que vai ao encontro de Abraão, coloca-o à prova. Abraão, Abraão, aqui estou. É a resposta daquele que ouve o chamado de Deus. Deus pede que Abraão pegue o que de mais precioso tem, seu filho, Isaque. Levar para o lugar que Deus preparou e ali oferecê-lo em sacrifício. O que você tem de mais precioso que você colocaria a serviço de Deus? Na cultura de Israel, especialmente lá no livro dos Juízes, está escrito que a criança não tinha muito valor neste período que é escrito este livro. Por isso se encontrava muitas crianças jogadas no rio ou nas portas, porque a criança não tinha nenhum valor. Por isso não era difícil oferecer uma criança em sacrifício aos deuses pagãos, aos ídolos. Aqui, Deus está fazendo, Deus Javé, uma denúncia. Temos aqui uma denúncia que Deus faz e, ao mesmo tempo, uma provação de fé. A denúncia é dizer: não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E é isto que vai acontecer. Abraão, que prontamente responde a Deus, levando seu filho ao sacrifício. E já tendo posto este filho na fogueira, e já com o facão elevado para declinar sobre esta criança, Deus intervém. Não estende tua mão ao teu filho, e não lhes faça nenhum mal. Agora sei
que temes a Deus, pois não recusastes teu Filho único. Deus havia prometido a este patriarca que a sua fidelidade seria recurso para ter uma descendência numerosa. É recurso para ter uma geração numerosa, uma geração futura numerosa. Tão numerosa como as estrelas, como as areias do mar. E agora, domingo passado, nós ouvimos na leitura primeira, Deus que dizia: não mais matarei meu povo. Não mais será promovido dilúvio. Aqui mais uma vez Deus então diz: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu Filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Amados e amadas, a fidelidade deste homem faz com que Deus incline ainda mais o seu amor, a sua misericórdia sobre os seus. A leitura nos pede, nos exige fidelidade a Deus, demonstração de fé a Deus. Vejamos o que nos relata o texto do Evangelho. Marcos capítulo 9, versos de 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente olharam em volta. Não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Amados e amadas, é um texto que está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Jesus tem pregado neste evangelho, ali nas proximidades desse capítulo 9, sobre a cruz, sobre sua ida para Jerusalém. Esse papo não tem sido bem acolhido e muito bem percebido por Jesus. Que este papo não está sendo acolhido, não está entrando na mente dos seus discípulos. Parece duro enfrentar a morte, como para muitos de nós. Parece uma coisa muito dolorosa. Jesus quer amenizar esta força negativa, esta impressão negativa a respeito da morte. Temos aqui 3 partes muito claras deste evangelho. A primeira é levar os discípulos até esta alta montanha, o Monte Tabor. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João.
segundo os estudiosos, os mais teimosos, os mais resistentes. E justamente chegando a esta alta montanha, ali Jesus transfigurou-se. Enquanto Jesus é transfigurado, aparece para testemunhar Moisés e Elias. Ali os profetas. O Antigo Testamento dizia que um acontecimento importante precisaria de no mínimo 2 testemunhas. Caríssimos, a segunda parte do texto é justamente a intervenção dos discípulos, especialmente Pedro se destaca. Ao ver esta cena, Pedro recorre a Jesus e diz: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer. Estavam com muito medo, diz o texto. Pedro faz a vez de Satanás. Domingo passado, no deserto, Satanás tentava Jesus. Aqui é Pedro. É bom ficarmos aqui? Para que enfrentar essa morte? Por que precisamos seguir o caminho para Jerusalém? Vamos ficar aqui. Aqui é o céu. Está muito bom. Amados e amadas, essa também é a nossa reação muitas vezes. Fugimos de tudo aquilo que exige de nós. Prossegue o texto. Uma nuvem cobre os discípulos. E desta nuvem vem uma fala que contradiz a opinião de Pedro. Escutai o que ele diz. Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. Ou seja, não resista, Pedro. Obedeça às ordens de meu filho. Não precisa fazer tenda aqui, porque a tenda está mais na frente. Caríssimos irmãos e irmãs, os discípulos se convencem. Olhando em volta, não viram mais ninguém, quando esta nuvem desaparece. A terceira e última parte do texto, vem lá o segredo messiânico de Marcos, Jesus que ordena que não conte a ninguém o que ali testemunharam. E eles obedecem, mas questionam entre si, comentam, o que significa, o que quer dizer ressuscitar dos mortos. Parece estranho esta palavra para eles, ressuscitar dos mortos. Esse texto da transfiguração nos chama a um compromisso, a não ficarmos estagnados em nosso comodismo. Acharmos que estamos no céu, vamos ficar aqui. Não vamos enfrentar aquilo que está lá fora. Jesus nos chama a enfrentar, porque o aleluia está além do Calvário. E é isso que Paulo, na carta aos Romanos que nós meditamos, vem nos falar. Romanos 8, 31 a 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que Paulo nos apresenta não é um Deus que condena, é um Deus que absorve. Nunca iremos encontrar a fortaleza de um Deus que só condena. E Paulo faz questão de mostrar um Jesus que é capaz de dar a vida por nós, vencendo a morte, nos garantindo a vida. E esta garantia da vida passa pelo exercício da misericórdia. Não quero sacrifício, diz lá na primeira leitura. Não sacrifique seu filho, não desça sua mão, não mova sua mão contra ele. Está lá a vítima para ser sacrificada, não seu filho. Amados e amadas,
É preciso que neste segundo domingo da Quaresma ousemos praticar este amor. Ousemos enfrentar os desafios que estão à frente. E não viver o comodismo como queria Pedro e os discípulos de Jesus. É preciso que enfrentemos. E para isto Deus nos dá a força e a graça. Como diz o próprio texto, eis o meu filho, este é meu filho amado. Escutai o que ele diz. Escutemos sempre a voz do nosso bom Deus. Lembre que todos os domingos, às 7 da manhã, neste canal Sopro de Esperança, estarei transmitindo a Santa Missa, que celebra os 7 da manhã, na paróquia de São José, aqui em Timon. Assista por este canal, unam-se a nós e vamos fazer crescer esta família daqueles que respiram Deus. Por isso, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva se não é inscrito. E assim, façamos crescer a família do Sopro de Esperança. E eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.